voltamos aqui, vamos lá para a nossa segunda etapa, nossa segunda parte da aula. Então a gente vai continuar falando de probabilidade com novas situações aí. Olha só, pessoal, seguinte, ó, mais um exercício, a gente tem vários exercícios aí. Olha o seguinte, ó, 8 pessoas, entre elas um casal e seus filhos, são colocados aleatoriamente em fila. Qual que é a probabilidade de que a família fique junta? Interessante. Então, seguinte, o que a gente tem bom, repara, o número de pessoas, vou colocar aqui, ó, pessoas, no total, são 8 pessoas, beleza? Entre essas 8 pessoas, há um casal e seus filhos, então a família são 3 pessoas. Excelente. Primeira coisa que a gente precisa calcular é o quê? É o número de eventos no nosso espaço amostral, beleza? Como são 8 pessoas que vão trocar de lugar, tá? Trocar, sempre quando a gente pensa nisso, a gente está falando em permutação. E permutação vai ser igual a 8 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 e assim por diante. Beleza? Só que agora, o que a gente tem que fazer, pessoal? O seguinte, a gente tem que pensar em a família como se fosse um único grupo, correto? Então pensa lá, então vai ter a família, certo? E fora da família, né? Você vai ter mais 5 pessoas. Então a família vai ter 2, 3, 4, 5 e 5 pessoas. Tá? Então você vai ter a família e mais 5 pessoas que não fazem parte da família. Beleza? Só que aí você precisa lembrar, né? O seguinte. Deixa eu pôr aqui. Vou pôr pai, mãe e filho. Então, se eu quero que elas fiquem juntas, então o número de eventos favoráveis vai ser o quê? Vai ser a permutação dessas 6 pessoas. Beleza? 6 fatorial. Só que aí eu preciso lembrar o quê? Eu preciso lembrar que as pessoas aqui também podem permutar, né? Elas também podem trocar de lugar. Então, 3 fatorial. Beleza? Como pode acontecer isso e isso, né? Então, você vai fazer... quando você tem isso e isso, a gente multiplica. Então, a probabilidade do evento E acontecer vai ser o quê? 6 fatorial vezes 3 fatorial dividido por 8 fatorial. Tranquilo? Isso daqui vai dar o quê, pessoal? Vai dar 6 fatorial vezes 6, né? Dividido por 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Posso cortar isso com isso. Então, a probabilidade do evento E acontecer será 6 é 2 vezes 3, 2 vezes 4 vezes 7. Posso cortar aqui? Cortar. Então, vai ser 3 sobre 28. Isso daqui vai dar aproximadamente 0,107, que corresponde a quanto, pessoal? A 10,7%. Aproximadamente 10,7%. Beleza? Aqui tem uma coisa interessante, ó. Na resolução que eu tenho aqui, tá praticamente resolvido da mesma forma, só que o que acontece, pessoal? Com uma diferença. Qual que é essa diferença? Que aqui foi se calculado a permutação de 8, que dá 40.320.
foi-se calculado a permutação de 6, que dá 720, e a permutação de 3, que dá 6. Então, 6 vezes 720 dá 4.320. E foi feita a divisão, 4.320 dividido por 40.320, que dá o quê? Aproximadamente 0,107, que dá 10,7%. Tá? Eu não indico fazer dessa forma, porque, claro, você vai ter que fazer o fatorial de 8, vai dar 8 vezes 7 vezes 6, vai muito mais complexo, né? Do jeito que a gente fez ali, fazendo as simplificações necessárias, o procedimento fica muito mais simples, muito mais fácil para se calcular, para se chegar no resultado aí. Beleza? Então, você pode utilizar dessas estratégias matemáticas para facilitar o cálculo aí. Bom, antes de a gente fazer mais exercícios, né? A gente vai falar sobre mais algumas coisas que são importantes. A gente até já fez isso aqui em algumas situações, só que a gente vai dar mais alguns exemplos aí, mais algumas situações que podem nos ajudar a compreender melhor alguns determinados eventos. Então, ó, como que a gente faz para calcular a união de dois eventos? Né? Nós fizemos aqui, por exemplo, como o caso lá dos mineiros que conheciam a cidade de São Paulo e os mineiros que conheciam a cidade do Rio de Janeiro. Bom, primeiro, você vai ter duas situações. Se os eventos são mutuamente exclusivos, o que significa isso? Ó, eles não têm uma interseção entre eles, não tem uma situação em que, por exemplo, assim, ó, vamos supor que eu tenho o mesmo exercício. As pessoas conhecem a cidade, os mineiros, que conhecem ou São Paulo ou Rio de Janeiro. Não tenho nenhuma situação de pessoas que conhecem as duas cidades. Tá? Se a gente fosse calcular a probabilidade, a gente calcularia a probabilidade dessa forma, porque repara, ó, não tem nenhum mineiro que conhece São Paulo e que conhece o Rio de Janeiro ao mesmo tempo. Então, nesse caso, seria bem mais simples. Ó. Quando a interseção for igual ao conjunto vazio, ou se não tiver nenhum elemento na interseção, então o que vai acontecer? O número de elementos da união dos dois vai ser igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B. Beleza? Ótimo. Então, o número de elementos como o número de elementos do espaço amostral é diferente de zero, o que a gente pode escrever, né? Que o número aqui a probabilidade de acontecer A ou B vai ser igual à probabilidade do A mais a probabilidade do B, que é justamente o que está escrito aqui, ó. A probabilidade de acontecer A ou B vai ser o quê? Vai ser a probabilidade de A mais a probabilidade de B, beleza? Repara que a união aqui, do ponto de vista do conjunto, né? A gente pode substituir o conjunto a união como ou, né? Então, o que vai acontecer? Eu quero calcular a probabilidade de acontecer A ou B, tá? Então, de acontecer ou qualquer um dos dois aí, é a probabilidade do A mais a probabilidade do B. Ah, Felipe, mas isso não é bastante óbvio? Isso não é bastante comum? Vamos ver, vamos dar uma olhadinha. Antes disso, vamos dar um exemplo dessa situação. Ó, considerando o experimento aleatório, lançamento de um dado honesto, ou seja, um dado que não é viciado. Como podemos calcular a probabilidade de que um número obtido na face superior, né, ou seja, aquela que ficou por cima, seja um múltiplo de 3 ou um múltiplo de 4? Repara que dentro de um dado, você não tem um número que é múltiplo de 3 e de 4 ao mesmo tempo. Né? Porque o único que é múltiplo de 4 é o próprio 4. E os únicos números que são múltiplos de 3 são 3 e 6. Tá? Então, qual que é a probabilidade a probabilidade A lá, que ele chamou, ó, obter um número múltiplo de 3. Qual que é essa probabilidade? Você tem dois eventos possíveis, o 3 e o 6. E de obter um número múltiplo de 4, você só tem uma. Então, para calcular a probabilidade, né, de acontecer ou 3 ou 4, tá? A probabilidade vai ser o quê? Repara, esse caso, a interseção é igual ao conjunto vazio, porque não tem nenhum número que é múltiplo de 3 e 4 ao mesmo tempo. Então, a probabilidade de acontecer A ou B é o quê? É a probabilidade de A mais a probabilidade de B. A probabilidade de A é 2 em 6, a probabilidade de B é 1 em 6. 2 em 6 mais 1 em 6 é igual a 3 em 6, que corresponde a 1 em 2. Tá? Simplificando a fração. Beleza?
acho que isso daqui tá bastante tranquilo aí, né? Pra gente entender. Só que repara o seguinte, repara que nem sempre isso vai acontecer dessa forma, tá? Vai acontecer situações como essa daqui, em que a interseção ela é diferente do conjunto vazio. Ou seja, há elementos, no caso, se a gente fosse analisar lá, há elementos que seriam múltiplos de 2, de 4 e de 3 ao mesmo tempo, tá? Dando o exemplo do dado lá. Nesse caso, ó, o evento X representa a ocorrência simultânea dos eventos A e B, tá? Então lá, das noções sobre conjuntos temos que o número de A mais o B é igual ao número de A mais o número de B, número de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos o número de elementos da interseção de A ou B. Por que isso, Felipe? Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho, ó. Porque é o seguinte, isso é importante, é só para coisa de conjunto que nós já vimos, na real, tá? Então vamos pegar aqui uns valores bem simples, só para a gente entender a lógica. Beleza? Ó, aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B. Beleza. O que você vai fazer? Com o número de elementos de A união com B, ou seja, o número de elementos totais, repara, vai ser o quê? Vai ser o número de elementos de A, que é 15, mais o número de elementos de B, que é 10, menos a interseção. Por quê, Felipe? Porque olha só, repara, o número de elementos de A união B, repara o seguinte, 15, o que é? É 10 mais 5. 10 mais a interseção. E o número de elementos de B é 5 mais 5. Então, o que você está fazendo? Quando você está somando o número de elementos de A mais o número de elementos de B, você está somando a interseção 2 vezes. Para que não tenha essa repetição, por isso que você tira a interseção. Então, o número de elementos de A união com B vai ser igual a 10 mais 15, 25, menos 5 dá 20. Que é justamente, ó, 10 mais 5 dá 15, com mais 5 dá 20. Tá? Então, guardem isso que isso é muito importante. Então, da mesma forma como a gente usa para número de elementos, a gente vai usar esse raciocínio também para o cálculo de probabilidade. Então, a probabilidade de acontecer o evento A ou B, se acontece simultaneamente, se há uma situação em que acontece simultaneamente, então vai ser a probabilidade A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção dos dois. Tá? Então, é muito importante isso acontecer. A gente ficar de olho se isso acontece. Olha só, é o caso desse exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que uma urna contenha 25 bolas do mesmo tamanho e de mesma massa, né? Ou seja, são eventos equiprováveis, né? Numeradas de 1 a 25 e que uma delas seja extraída ao acaso. Qual é a probabilidade de o número da bola sorteada ser múltiplo de 2 ou de 3? Então, olha lá, vou considerar o meu espaço amostral do quê? Todos os números de 1 a 25 e eles estão, né, representados aqui nessa urnazinha, tá? O A é um número que é múltiplo de 2. Então, quais são eles? Todos os resultados da tábua do 2 estão representados aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24. O B é um número que é múltiplo de 3, ou seja, todos os resultados da tábua do 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Beleza? Então, olha só, observe que os números 6, 12, 18 e 24, eles o quê? Eles são tanto múltiplos de 2 quanto são múltiplos de 3. Ou seja, né, eles são os múltiplos de 6 aqui, tá? Que vai acontecer? Para eu calcular a probabilidade de acontecer isso daqui,
Então, vai ser a probabilidade do A, tá? Que são 12 em 25, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 em 25, mais 8 em 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos a interseção, que é 4 em 25. Então, a probabilidade é o quê? 16 em 25, que é 0,64, que é 64%. Se eu tivesse uma representação imagética, da forma como está aqui, né, eu não precisava fazer esse cálculo. Eu estou fazendo esse cálculo dessa forma para situações mais complexas. Mas basta eu contar aqui, ó, o A e o B estão circulados. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, já sei que são 16 elementos, então é só fazer 16 sobre 25. Fica muito mais simples, né? Fazendo dessa forma, beleza? Tranquilo? Então, esses cálculos, essas ideias que nós estamos fazendo, são para quais situações? São para quando a gente tiver união de dois eventos, tá? Ou mais, né? Quando tiver mais eventos, o raciocínio é o mesmo, só que a coisa vai ficando mais complexa, né? Principalmente em situações como essa, que a gente tem, quando a gente pode ter 3 conjuntos aí, que a gente vai ter várias interseções, então tem que tomar bastante cuidado, tá? Agora a gente vai falar uma coisa que é bastante importante, que é a ideia do quê? De probabilidade condicional. O que é isso? A probabilidade condicional é uma probabilidade de um evento ocorrer, tá? Só que você vai perceber o seguinte, né? Que vamos supor que eu queira ter uma urna aqui na minha frente, tá? E nessa urna eu tenho lá os mesmos números, de 1 a 25, tá? E aí eu quero descobrir qual que é a probabilidade de eu tirar 3 bolinhas pares. Um exemplo, né? Repara o seguinte. Bom, e sem reposição, ou seja, eu vou tirar uma bolinha, separar. Depois eu vou lá, tirar outra. Depois lá, eu vou tirar outra. Quando eu tirar a primeira bolinha, o que vai acontecer? Ela pode ser o quê? Par ou ímpar. E o fato de eu tirar a primeira bolinha muda a probabilidade da segunda, tá? Porque olha só, agora pensa, se for par, eu tenho uma bolinha a menos na caixa e uma bolinha a menos par na caixa. Se eu tirar e for ímpar, eu tenho uma bolinha a menos na caixa, mas eu tenho a mesma quantidade de bolinhas pares que eu tinha inicialmente. Tá? Então, repara, isso é o que a gente chama de probabilidade condicional. Olha lá, a probabilidade condicional pode ser definida do seguinte modo: seja A e B os eventos do espaço amostral finito e não vazio, a probabilidade condicional do evento A, sabendo que ocorreu o evento B, é indicada por probabilidade de A, dado que B é dada por, olha lá, a probabilidade, como que a gente lê isso? Ó? Probabilidade de A, dado que, ou sabendo que B, que aconteceu B, vai ser igual ao número de elementos da interseção, olha lá, de A e B, essa interseção, dividida pelo número de elementos de B, tá? Essa probabilidade, e a forma como a gente está calculando aqui, essa probabilidade condicional, né, ela, assim, não é uma fórmula muito comum, tá? A gente pode fazer o quê? O que a gente geralmente faz é diminuir o nosso espaço amostral. Isso é muito mais comum e muito mais eficiente do que usar essa fórmula. Então, essa fórmula que está aí, e a gente vai ver maneiras de calcular isso, essa fórmula ela é pouco prática, tá? Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer com exemplos. Olha só, e aqui tem um exemplo claro disso, ó. Em um cesto de roupas, há 10 camisetas, das quais 3 estão furadas. 2 camisas são retiradas ao acaso, sucessivamente e sem reposição no cesto. Qual a probabilidade de que as 2 camisas retiradas sejam furadas? Eita, Brasil! Vamos dar uma olhadinha, né? Então, vamos lá. Pegar aqui, bonitinho, bacana. Bom, geralmente, né? Quando a gente vai fazer esse tipo de exercício, a gente faz utilizando a árvore de possibilidades, né? Como a gente já fez aqui em outras situações. Como assim, Felipe? Olha só, aqui eu tenho o meu cesto. Que delícia, muito bom, hein? Excelente, tá lá, bonitinho. Nesse cesto tem o quê? Tem 10 camisas, sendo que 3 são
furadas. Então, eu posso tirar uma camisa furada ou uma camiseta não furada. Vou até pôr aqui, ó, em vermelho, furada. Certo? Isso daqui para tirar a minha primeira retirada. Se eu for retirar uma camiseta, eu posso retirar uma furada ou uma não furada. Beleza? E depois, para a segunda retirada, pode acontecer a mesma coisa, né? Eu posso tirar uma furada ou uma não furada. É muito importante saber fazer essas árvores de possibilidades, né? Por aqui, furada. E por que que isso daqui é uma probabilidade condicional? Que dependendo da primeira retirada, eu vou ter a segunda, vai mudar a probabilidade da segunda. Então, beleza. A probabilidade de eu tirar uma furada na primeira é de 3, porque são 3 camisetas, em 10. E de eu tirar uma não furada é 7 em 10. Beleza? Porque aqui no começo eu tinha 10 camisetas. Agora, para a segunda retirada, ó, para a segunda retirada, eu não tenho mais 10 camisetas. Eu tenho 9. Beleza? Só que, agora, se eu já tirei uma furada, então agora, para tirar uma não furada, eu tenho 2 em 9. E para tirar uma furada, perdão. E para tirar uma não furada, como eu tirei a furada, eu ainda continuo tendo 7. Então, 7 em 10. Em 9, perdão. Agora, como a primeira foi não furada, eu continuo tendo 3 furadas. Vai ser 3. E nesse caso, como eu tirei uma não furada, então agora eu tenho 6 em 10. Beleza? Então eu coloquei aí todas as possibilidades e todas as probabilidades das camisetas. Agora eu quero descobrir o quê? Qual que é a probabilidade de as duas camisetas retiradas não estejam furadas? Tá? Então eu quero calcular a probabilidade de tirar a primeira não furada e a segunda não furada. Lembra que quando eu falo de E, tá? Quando eu falo de E, eu estou falando de multiplicação, quando a gente está falando na parte de análise combinatória e probabilidade. Então, a chance de tirar a primeira não furada é 7 em 10. E a chance de tirar a segunda não furada é 6 em 9. A gente pode dar aquela simplificada marota, né? Fica 7 em 2, ou 7 em 1, né? E 5 em 2. Então, isso daqui vai ficar em 2, não, perdão, em 3. Então, vai ficar 7 em 15. Olha lá, aqui mostra justamente isso, ó. Não furada, 7 em 10. Não furada, 6 em 9 para tirar a segunda. Então, vai ser 7 em 10 vezes 6 em 9. Tá? Esse é o jeito mais fácil de você calcular quando você tiver probabilidade condicional, tá? Quando a segunda retirada
depender da primeira retirada, tá? Isso aqui é o jeito mais prático de fazer isso. E aqui o cálculo para mostrar para vocês, olha lá. Estamos interessados em calcular a probabilidade de acontecer o quê? Não furada e não furada na primeira e na segunda retirada. Na primeira retirada, a gente tem 7 em 10. Na segunda, 6 e 9, né? Então, o que vai acontecer ali? A probabilidade da primeira... a probabilidade, então, total vai ser ali, está 42,90, que simplificou para 7/15 avos, né? Repara, eu nunca, aqui nos slides, né? A gente está colocando ali sempre, primeiro fazendo o cálculo e depois simplificando. Eu, por questões de prática, né, prefiro sempre fazer o quê? Sempre simplificar antes e depois fazer o cálculo, né? Porque aí você faz um cálculo muito menor, muito mais prático para fazer. Tá? Então, fazer esse cálculo de probabilidade condicional, é claro que aqui a gente explorou todo o exercício, né? Não era necessário fazer isso, né? Era necessário só encontrar esse valor e esse valor, tá? Então, não precisa, nada disso é importante para o cálculo desse exercício. A gente tá, então, principalmente no vestibular, né, pessoal, é muito importante o quê? A gente sempre tá atento ao que se pede para também a gente não fazer coisas a mais, coisas desnecessárias. Aqui a gente está fazendo com bastante tranquilidade para a gente aprender e absorver o máximo de informações do exercício. Mas é claro que lá na hora do pega, você não vai precisar fazer todo esse procedimento, tá? Faz só isso daqui, é só para a gente entender. Tranquilo? Paga aqui para a gente ir pro próximo. Então, vamos lá. Olha lá. Em uma caixa há 20 selos distintos, de mesmo tamanho e textura, sendo 12 nacionais e 8 importados. Retira-se ao acaso um selo da caixa e registra-se sua origem. A seguir, registra-se outro selo da caixa, sem que o primeiro seja reposto, e anota-se a origem. Qual que é a probabilidade de saírem selos de origens diferentes? Então, vamos lá. Então, eu tenho uma caixa e, inicialmente, eu tenho o quê? Tenho duas possibilidades. Ou eu posso tirar um selo nacional, ou eu posso tirar um selo internacional. Na sequência, eu posso tirar um outro nacional e um internacional. E se eu tirei um internacional, o segundo pode ser nacional ou internacional. Eu tenho quantos nacionais? Vamos lá. Sendo 12 nacionais. Então, 12 nacionais e 8 importados. Então, vamos lá. Bom, primeiro, eu vou colocar de todas as informações e depois a gente vai colocar as informações que nos interessam mais. Bom, o que pode ser? Nacional, eu tenho 12 em 20 inicialmente, ou 8 e 20 para tirar internacional. Se eu já tirei um selo, agora são 19 o total. Então, todas as probabilidades aqui serão sobre 19. Se eu já tirei, eu tinha 12, já tirei 1, agora eu tenho 11. E se eu tinha 8 e tirei um nacional, mantém. Aqui o nacional vai manter 12 e aqui 7. Ó, repara uma coisa importante, ó. Qual é a probabilidade de saírem selos de origem diferente? Então, quem que eu vou ter que analisar? Pode acontecer, se sair um nacional, o segundo tem que ser internacional. Se sair internacional, o segundo tem que ser nacional.
Qual que é a probabilidade de sair? Probabilidade de sair. Eu vou por aqui, ó. Nacional, internacional. A probabilidade é 12 em 20 vezes 8 em 19. Qual que é a probabilidade de sair internacional? Nacional. É 8 em 20 ou 12 em 19. Beleza? Vamos fazer aquela simplificação? O que a gente consegue simplificar aqui? O 12 com o 20 pode simplificar, tá? Ali, repara, você pode simplificar por 2 ou você pode simplificar por 4 também, né? Que vai dar 3 sobre 5 vezes 8 sobre 19. Vai dar 24 sobre 95. E aqui vai dar a mesma coisa, né? Porque repara que são os mesmos números que estão multiplicando, né? 12 por 8 em cima e 20 por 19 embaixo. Então, a probabilidade, repara, desses dois eventos acontecerem, vai ser o quê? Vai ser 24 sobre 95 mais 24 sobre 95. Que dá quanto? Soma de frações com denominador igual. Você copia o de baixo e soma os de cima. 48 sobre 95. Felipe, eu precisava construir toda essa árvore de possibilidades? Não, jovens, né? Mas, como a gente falou, principalmente agora que a gente está revisando ou estudando com calma, é importante fazer com tranquilidade esses exercícios. Olha lá a resolução, ó. Vamos representar por N, selo nacional, e I por selo importado. Podem incorrer dois casos, olha lá. Primeiro nacional e segundo importado, que é 12, 20 avos vezes 8, 19 avos, que vai dar 24 sobre 25, sobre 95, perdão. Ou pode acontecer primeiro importado e o segundo nacional, que também dá o mesmo número de possibilidades. E usando a adição de probabilidades, temos que vai ser 2 vezes 24 sobre 95, que é 48 sobre 95. Tá? Repara que é quase 50%, né? Não é exatamente 50%. Quase 50%. Olha lá. Deixa eu só voltar aqui. Quando a gente fala de probabilidade condicional, são essas probabilidades que um evento depende o segundo evento depende do resultado do primeiro evento. Como você pode ver aqui, que a probabilidade desses dois acontecerem depende da probabilidade de acontecer esse. Agora tem situações, como esse próximo exemplo aqui, em que isso não acontece. O fato de ter acontecido o primeiro evento não interfere na probabilidade do segundo evento. Olha só, vamos dar uma olhadinha, ó. 12 CDs de MPB e 8 de músicas sertanejas, todos distintos entre si e sem identificação, estão guardados em uma caixa. Um estudante retirou ao acaso sucessivamente e com reposição os dois desses CDs. Qual a probabilidade de que os dois CDs retirados sejam de música sertaneja? Então vamos lá, vamos colocar as informações. São 12 de MPB. Você consegue perceber que esse exercício ele é bem parecido com o anterior? Ele é bem parecido, né? Só que agora você tem, só muda o contexto aí e muda uma outra coisa. E 2
de sertanejo. Qual que é essa outra coisa? No exercício anterior, né, que era o exercício, esse daqui que a gente estava falando, opa, cadê? Dos selos, tá? Ele é um exercício que você não tinha reposição, mas agora você tem reposição. Então, o que vai acontecer? Você tem lá a sua caixa. Ah, beleza, bacana. O primeiro CD que você pode tirar pode ser de MPB ou de sertanejo. O segundo CD que você retirar pode ser novamente de MPB ou de sertanejo. Qual que é a probabilidade de você tirar um CD de MPB? São 12 em 20. Aí você tirou um CD de MPB. O que você vai fazer com esse CD? Vai recolocar ele na caixa. Olha lá, porque o que ele falou? Ó, tirar ao caso sucessivamente com reposição. Ele vai repor aquele CD lá. Então a chance de você tirar o segundo é a mesma. É 12 sobre 20. Beleza? E a chance de você tirar um de sertanejo é 8 em 20. Então, o que ele falou? Ó, ele falou o seguinte: qual a probabilidade de os dois CDs retirados sejam de música sertaneja? A probabilidade de tirar o primeiro é 8 em 20. A probabilidade de tirar o segundo também vai ser 8 em 20. Beleza? Que vai ser 2 em 5 vezes 2 em 5, que dá 4 em 25. Beleza? Se você quiser, né? 4 em 25, você pode colocar 0,16, que vai corresponder a 16%. Aí. Esse tipo de situação, olha lá, de modo geral, se a probabilidade, sabendo que B ocorreu, é igual à probabilidade de A, ou seja, ó, se o fato de ter ocorrido B não altera a probabilidade do evento A, a gente vai dizer que esses eventos são independentes, tá? Independentes. E a relação ali, como que você vai fazer para calcular a probabilidade? A probabilidade de acontecer A e B, né, é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B, se eles são eventos independentes, como é o caso aí. Tranquilo, pessoal? Então é muito importante, né, entender. Repara, nós vimos aí, né, até agora, toda vez que a gente falou de probabilidade, a gente precisa entender precisamente isso. Se for a probabilidade de um único evento, de uma única situação, a gente sabe como calcular. Probabilidade do evento E acontecer é igual ao número de vezes que esse evento acontece, dividido pelo número de eventos do nosso espaço amostral. Beleza? Tá?
Agora, se você tiver 2 ou mais eventos, a gente precisa entender se esses eventos dependem um do outro ou são independentes. Se eles são independentes, tranquilo, a gente vai calcular dessa forma. Se eles forem dependentes, o jeito mais fácil é fazer como a gente fez aqui, utilizando a árvore de possibilidades aí, tá? Os galhos e tudo mais. Tranquilo? Ó, agora vamos resolver alguns exercícios do Enem aí, tá? Temos do Enem e temos também exercícios da nossa, também da FUVEST. Olha só, o Estatuto do Idoso, no Brasil, prevê certos direitos às pessoas com idade avançada, concedendo a estas, entre outros benefícios, a restituição de impostos de rendas antes dos demais contribuintes. A tabela informa os nomes e as idades de 12 idosos que aguardam suas restituições de imposto de renda. Considere que entre os idosos, a restituição seja concedida em ordem decrescente de idade, tá? Então, ou seja, primeiro os mais velhos e depois os mais novos, né? Concedida em ordem decrescente de idade e que, em subgrupos de pessoas com a mesma idade, a ordem seja decidida por sorteio. Nessas condições, a probabilidade de João ser a 7ª pessoa do grupo a receber sua restituição é igual a... Então, beleza, a gente tem uma tabela onde nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pessoas. Inclusive já tinha um número ali, contei à toa. Com idades de 89 a 70 anos. O Orlando sendo o mais velho, Fernanda sendo mais nova, a mais nova. E o João tá bem ali, bem aqui, certo? No finalzinho, na lanterna. Qual que é a probabilidade dele ser a 7ª pessoa a receber a sua restituição? Primeiro, vamos lá, vamos ver quantas pessoas mais velhas que João tem, porque essas pessoas vão receber primeiro do que o João. Então, ó, o Orlando, Gustavo, a Luana, a Tereza, a Márcia e o Roberto, todos esses vão receber antes do João, porque eles são mais novos, beleza? Quantas pessoas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excelente. 6 pessoas. Então quer dizer que a próxima já tem que ser ele. Tá? Se tivesse alguém alguém um ano mais velho, ele não poderia receber em 7º lugar de jeito nenhum, né? Utilizando os meios legais. Tá? Então o que eu tenho que fazer? Beleza, vamos lá, como que eu posso calcular? Eu tenho que pensar o seguinte, para que ele tem que ser a próxima pessoa a receber, beleza? Só que repara, que tem outras pessoas que têm a mesma idade que ele, a Heloísa, a Marisa, o Pedro e o João, tá? Então, olha só, a probabilidade de acontecer vai ter que ser um sorteio entre essas 4 pessoas, e ele deverá ser o sorteado. Então, a probabilidade é 1, que é ele, em 4, que é o número de pessoas que será sorteado. A Heloísa, a Marisa, o Pedro e o João. Ele tem que ser o sorteado aí. Isso já dá a resposta. E tá tranquilo, moleza esse exercício, né? Mais interpretação, mais calma, mais tranquilidade aí para ler, tá? Então repara, o Orlando, o Gustavo, a Luana, a Tereza, a Márcia e o Roberto, eles vão receber primeiro que o João. Não tem jeito, essas 6 pessoas vão receber. Por que vão receber antes? Porque elas são mais velhas, então, como a ordem é decrescente, elas têm o direito de receber primeiramente. Tá bom? Olha lá, segundo caso. Vamos dar uma olhadinha aí. Em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistente 20% das declarações de impostos de renda que lhe foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações, consideradas inconsistentes,
foram analisadas pelos auditores, que constaram que 25% delas eram fraudulentas. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentam inconsistência, 6,25 eram fraudulentas. Qual é a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dada que ela é fraudulenta? Interessante, né? Vamos dar uma olhadinha aí. Vamos apagar aqui. E olha só. Você percebe que tem várias situações. A gente tem aqui as declarações. Vou colocar aqui as declarações. E elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser ou consistentes, ou elas podem ser inconsistentes. Dessas consistentes e inconsistentes, a gente vai ter duas opções também, olha só. A gente vai ter a fraudulenta, que eu vou só escrever um F, e a gente vai ter a não fraudulenta, que eu vou chamar de NF. Beleza? E se ela for inconsistente, ela também pode ser fraudulenta ou não. Beleza? Agora, olha só. Vamos lá. Vamos supor que eu tenha 100 declarações. Foi falado o seguinte, que 20 delas são inconsistentes. 20%. Portanto, 20 são inconsistentes. Então, consistentes são 80. Tá? Isso considerando um universo de 20, um universo de 100 declarações. As inconsistentes foram analisadas pelos auditores e considerou que 25% é fraudulenta. 25% de 20 é 1/4, né? Vai ser 5. 5, portanto, são fraudulentas e 15 são não fraudulentas. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentam inconsistências, ou seja, as consistentes, 6,25 são fraudulentas. Então, das 80, 6,25 são fraudulentas. 6,25 de 80 dá 5. Então, são 5 fraudulentas e 75 não fraudulentas. Eu fiz ali, né, colocando 100, né, declarações, porque é mais fácil, né, jovens? É mais tranquilo quando toda vez que você tiver uma porcentagem e o exercício trabalha todo com porcentagem, você pode fazer isso. Agora, olha só, o que vai me perguntar? Qual é a probabilidade, nesse ano, a declaração do contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela é fraudulenta? Então, ó, você tem, no total dessas 100 declarações, 100 declarações, 10 são o quê? Fraudulentas. A palavra fraudulentas é complicado, né? Fraudulentas. 10 são fraudulentas. E dessas 10 fraudulentas, quantas delas foram consideradas inconsistentes? 5. 5 eram fraudulentas e inconsistentes.
inconsistentes. Portanto, aí ele perguntou qual que é a probabilidade? A probabilidade era 5 em 10, que é o quê? 0,5, que é igual a 50%, que é igual a letra E. Cuidado para não se confundir aí com a letra A, né? Letra E. Beleza? Próximo exercício. Também agora aqui um exercício do Enem 2021. Vamos ler aí? Olha lá. O organizador de uma competição de lançamentos de dardos, pretende tornar o campeonato mais competitivo. Pelas regras atuais da competição, numa rodada, o jogador lança 3 dardos e pontua caso acerte pelo menos um deles no alvo. O organizador considera que, em média, os jogadores têm em cada lançamento 50% ou metade de probabilidade de acertar um dardo no alvo. A fim de tornar esse jogo mais atrativo, planeja modificar as regras de modo que a probabilidade de um jogador pontuar em uma rodada seja igual ou superior a 90 de 10, ou seja, 90%. Para isso, decide aumentar a quantidade de dardos a serem lançados em cada rodada. Com base nos valores considerados pelo organizador da competição, a quantidade mínima de dardos que devem ser disponibilizados a uma rodada para tornar o jogo mais atrativo é... Bom, o que a gente consegue desse exercício? Primeiro, olha só, se eu jogar 3 dardos, tá? Eu vou ter uma probabilidade de acertar, né? A gente já vai calcular isso. Olha só o que ele disse, ó. A fim de tornar o jogo mais atrativo, planeja o quê? Decide aumentar a quantidade de dardos. Então a resposta pode ser A? Não, né? Ele vai estar diminuindo a quantidade de dardos. Então nem faz sentido. Isso aí o Enem deu de lambuja pra gente aí, só para ver quem estava atento, leu com calma o exercício, né? Então vamos lá. Bom, como que eu posso calcular? Se eu tenho 3 dardos, vamos colocar assim, ó. Qual que é a probabilidade de a pessoa acertar? A probabilidade de ela acertar é meia do primeiro dardo, meia do segundo dardo, meia do terceiro dardo. Então é 1/8. Beleza? Que dá o quê? 0,125, que é 12,5% de chances de a pessoa acertar. Perdão, de errar. Ah, então de acertar é 100% menos isso, né? 87,5% de chances de acertar. Beleza? O que ele quer fazer? Quer aumentar a quantidade de dardos. Ó, se ele no lugar de 3 dardos ele coloca 4 dardos, o que vai acontecer? Ele vai ter agora meio vezes meio vezes meio vezes meio. Primeiro, segundo, terceiro, quarto dardo. Que vai dar 1/16. A metade daquilo de lá, né? Então vai dar 0,0625, que é 6,25% de errar, que vai dar o quê? 93,75% de acertar. Repara o seguinte, ó. Se ele acrescenta um dardo, ó,
ele já passa dos 90% de chance que ele queria. Então, a resposta é justamente 4 dardos. Beleza? Esse tipo, claro que você pode montar uma equação, né? Colocando 1 sobre 2 elevado a n, e aí fazer o cálculo com uma equação exponencial. Mas repara que esse procedimento é muito mais simples. E já cai na resposta direta, que é a resposta letra B, né? Bastante tranquilo, de forma muito mais rápida aí, né? Vamos lá, pessoal? E o próximo aí? A gente tem mais 2, né? Próximo, passar aqui. Também do Enem, 2018, ó. O gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizando uma avaliação em que uma das etapas é um jogo de perguntas e respostas. Para essa etapa, ele classificou as perguntas pelo nível de dificuldade em fácil, médio, difícil e escreveu cada pergunta em cartões para colocação em uma urna. Contudo, após depositar 20 perguntas de diferentes níveis na urna, ele observou que 25% delas eram de nível fácil. Querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria, o gerente decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna, de modo que a probabilidade de o primeiro participante retirar aleatoriamente uma pergunta de nível fácil seja de 75%. Com essas informações, a quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente deve acrescentar à urna é igual a... Interessante. Vamos lá. Paga aqui. Então, ó, você tem 20 questões. Dessas 20 questões, ele descobriu o quê? Que 25 eram de nível fácil, 25%. Tá? Então, 1/4 eram de níveis fáceis. Então, você tinha aqui 5 questões, 5 fáceis e 15 difíceis, ou não fáceis. Vamos colocar difíceis, né? Pode ser que tivesse intermediário, aí não tem importância. Vamos colocar assim. Beleza? Olha, as 15 questões difíceis, repara que esse número vai mudar, porque ele vai acrescentar. Mas esse número aqui vai manter a mesma. As 15 questões difíceis, antes, elas correspondiam a 75%. Beleza? Só que agora, o que vai acontecer? Agora você quer o quê? Que essas difíceis não correspondam mais a 75. Você quer que as fáceis sejam 75. Então, as difíceis serão o quê? Serão 25%. Beleza?
Então, quantas questões eu vou ter que ter no difícil? X, né? Posso montar essa regrinha aí, né? Repara que você tem que uma relação inversamente proporcional, né? Onde você está multiplicando por 3. Então, o seu valor aqui, como é inversamente proporcional, também vai ser multiplicado por 3. Então, o número de questões vão ser 45 questões. Só que olha só, tem que tomar um cuidado aí, né? Por quê, pessoal? Porque ele já tem 5 questões fáceis lá. Então ele vai ter que adicionar mais 40. Tá bom? Então toma muito cuidado, né? Que tem, olha, tem essa opção ali, ó, como pegadinha, né? Então a resposta qual que é? Letra D, né? 40. Lá, você vai na pressa, né? Você já pode achar que, x é igual a 45, então eu já vou colocar 45, já era. Beleza, tamo bem. Cuidado, né? Olha lá, mais um exercício do Enem aqui. Esse aqui também, bem legal, ó. Esse é muito legal. Isso aqui é pura diversão. Vamos lá fazer isso aí. Ó, vamos ler com calma. Um morador, 2017, um morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho se chove na região. Caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%. Poxa, um quarto das vezes, um quarto de possibilidade aí de se atrasar. Tá muito errado isso aí, né? Mas a gente entende, uma região metropolitana tem problema de trânsito e tudo mais. Para um determinado dia, o serviço de meteorologia estima que 30% da probabilidade estima em 30% a probabilidade que ocorra de ocorrência de chuva nessa região. Qual a probabilidade de esse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva? Então vamos lá, vamos analisar. Bom, tem duas possibilidades. O que pode acontecer? Pode chover ou pode não chover. Beleza? Se chover, pode acontecer duas coisas. Ele tem 50% de chance de atrasar e 50% de chances de não atrasar. E se não chover, ele tem 25% de chance de não atrasar, e 75% de chance de atrasar. Correto? Então, ó, a probabilidade de chover é de 30%. E, portanto, a de não chover é 70%. Se chover, ele tem 50% de chance de atrasar, 50% de chances de não atrasar. Se não chover, ele tem 25% de chances de atrasar,
em 75% de chances de atrasar, de não atrasar, perdão. Repara que isso é o quê? Isso é uma probabilidade condicional, porque chover ou não chover, o atraso dele vai depender se vai chover ou não. Beleza? Muito bom. O que ele pediu? Ele pediu qual que é a probabilidade de um morador se atrasar. Então repara que tem duas situações. Tem a situação que se chover, ele vai ter 50% de chance de atrasar. Se não chover, ele vai ter 25% de chance de atrasar. Então pode acontecer isso ou isso. Então eu vou ter que calcular a probabilidade disso mais a probabilidade disso. Então se chover, a probabilidade de ele se atrasar, ó, vai ser 30% vezes 50%. Beleza? E a probabilidade de B, ele se atrasar caso não chova, é 70% vezes 25%. Cuidado que 30%, o que é? É 0,3 vezes 0,5. 0,3 vezes 0,5 é 0,15. Ou seja, 15%. 0,75. 0,70, perdão. Vezes 0,25 dá 0,7 vezes 0,25. 1/4 de 0,7 dá quanto? 0,175. Que é igual a 32... perdão. 17% e meio. Somando os dois, a probabilidade dele se atrasar é de 32,5%. Que dá quanto? Letra C, 0,325. Tá vendo que tá calculado de uma forma diferente aí, né? Ali tá na forma da representação unitária e aqui a representação percentual. Esse exercício é muito legal, né? E o nosso último exercício da FUVEST, lá, 2020, também é um exercício bem legal. Ó, carros que saem da cidade A rumo a alguma das cidades turísticas E, F e G fazem caminhos diversos, passando por pelo menos uma das cidades B, C e D, apenas no sentido indicado pelas setas, como mostra a figura. Os números indicados nas setas, olha lá, o 0,2, 0,1, 0,9, assim por diante, são as probabilidades dentre esses carros de se ir de uma cidade a outra. Olha lá, então os carros que saem de A, 20% saem para C, 80% saem para B. Os carros que saem de B, 10% saem para C, 90% saem para D. Beleza? Nesse cenário, qual que é a probabilidade de um carro ir de A até F? Bom que esse aqui já mostra a árvore de possibilidades, né? É uma probabilidade condicional, porque se ele for para aqui vai mudar a probabilidade. Então vamos lá. Quais são os caminhos possíveis? Os caminhos são: o passageiro pode ir de A para C e depois ir para F. Ele tem que sair de A e chegar em F, beleza? Mas ele pode ir de A para B e de B ir para D e depois de D ir para F. Tem mais algum outro caminho? Tem, ó. Se ele for para G, não vai chegar. Ele pode ir de A, ir para B, de B ele pode ir para C e de C ele pode ir para F.
Então são esses os 3 caminhos possíveis que o nosso turista pode percorrer. Se ele for de A para C para F, então qual vai ser a probabilidade dele? A probabilidade vai ser de A para C é 0,2, vezes de C para F é 0,6. Então isso daqui vai dar 0,12 probabilidade. Beleza? Se ele for de A, por probabilidade 1, probabilidade 2 é ele de A para B é 0,8, de B para D é 0,9 e de D para F é 0,3. Isso daqui vai dar 0,216. E a probabilidade 3, ó, pela minha experiência, é a probabilidade que o pessoal mais esquece, mais não percebe, é 0,8 vezes 0,1 vezes 0,6. Isso daqui vai dar 0,48. Opa, mandei aqui. 0,048. A probabilidade vai ser a soma das 3 probabilidades, né? Ó. Então, a probabilidade vai ser igual, somando aí, dá 0,384, letra I. Tranquilo, pessoal? Bom, com isso, né, nós encerramos aqui mais um módulo de análise combinatória e probabilidade. Tem muitos exercícios, tem muita coisa legal para a gente fazer, é importante vocês fazerem aí. Deem uma olhadinha nos nossos materiais extras, nossas listas de exercícios, beleza? Tem muita coisa, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Tranquilo? Na próxima semana nós vamos dar início a um novo módulo. Vamos falar sobre o módulo, a gente vai começar a falar de geometria. E aí que a coisa começa a ficar divertida. Vamos falar de geometria plana, geometria espacial, e aí vai embora. Depois geometria analítica, tem muita coisa legal pra gente dar uma olhadinha aí. Correto? Pessoal, eu espero que vocês então fiquem bem, uma ótima semana de muitos estudos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.